Boa tarde a todas e todos, uma alegria estar aqui, né? Esse é o primeiro seminário do Núcleo de Pesquisas da ENSE. A ideia desse tipo de seminário é dar visibilidade à produção de pesquisa, de extensão e outros projetos, né? Desenvolvidos por docentes da ENSE, coordenados e desenvolvidos por docente, com parceria externa ou não, com a participação de alunas e alunos ou não, embora a maioria dos nossos projetos hoje tenha participação de discentes. Hoje a gente vai fazer uma abertura especial com a Maísa, que é a diretora da escola, e a gente vai ter 3 projetos apresentados, 2 de extensão e um projeto de pesquisa regular. Vou passar a palavra para a Maísa para dizer algumas palavras para a gente, para fazer a abertura, e depois eu conto um pouquinho como é que está a configuração dos projetos da ENSE que foram cadastrados para elaboração do catálogo de projetos. Aí eu falo um pouquinho do catálogo de projetos e como é que está a configuração desses projetos. Maísa, você tem a fala, o microfone. Obrigada, André. Obrigada a vocês todos estamos aqui reunidos. Então, boa tarde a todos e a todas. Então, como a Andréa disse, esse é o primeiro seminário, né, do Núcleo de Pesquisa da ENSE, e ela vai dar uma visão geral dos projetos da escola. A ideia, né, eu quero contar um pouquinho, de ter os projetos do que a gente imaginou no passado e está tentando convergir. A ideia de ter os projetos de pesquisa, né, de extensão, de iniciação científica e outros projetos da ENSE reunidos como um todo, né, é antiga, é um sonho antigo, né, tem vindo sendo tentado, a gente tentando reunir ao longo do tempo, né. Então, então, quer dizer, a gente conseguiu isso através do núcleo de pesquisas, que eu vou falar um pouquinho né, do surgimento do núcleo. Então, os projetos, agora eu queria falar um pouco mais dos projetos de extensão, não que todos os outros projetos não sejam importantes, porque são importantes, obviamente, porque a gente é uma instituição de ensino superior, né, e tem, além do ensino, da extensão, tem que ter a pesquisa também, mas os projetos de extensão são muito importantes, principalmente devido à obrigação que temos, a partir da Resolução 7 do MEC de 2018, de fazer a curricularização da extensão nos cursos de graduação, né? Então, a gente tem que fazer essa curricularização, talvez o professor Gustavo possa falar um pouquinho mais sobre isso, caso ele queira. Então, a importância desses projetos, né? Então, aqui hoje vão ser apresentados 2 projetos de extensão de forma mais detalhada. Então, voltando ao que eu queria dizer, né, quero dizer isso também, mas acrescentando, com a criação do núcleo, a gente convergiu, né, para que a gente conseguisse reunir os projetos, né, da escola como um todo. Então, isso ficou sob a alçada, a responsabilidade do núcleo. E o núcleo de pesquisa, né, principalmente os coordenadores e os gerentes sabem, né, mas a escola como um todo também, uma vez que é importante que todas as coordenações participem, as suas equipes, isso, o núcleo de pesquisa da escola está crescendo e se firmando na nossa estrutura organizacional. Ele começou lá para trás como um núcleo de pesquisa, só assim, solto na estrutura, depois passou uma supervisão, e agora, com a reestruturação dos cargos do IBGE, o núcleo passa a ser uma gerência. Isso na estrutura organizacional da escola quanto do IBGE é muito importante. Mas por que ele cresceu? Devido às atividades que ele vem exercendo, que ele vem ampliando as atividades, e uma das atividades, não é a mais importante, mas é uma atividade importante, é a coordenação do Hub Regional para Big Data, né? Então, esse é um ponto muito positivo, importante, essa inclusão do núcleo na estrutura organizacional, a partir que ele passou de ser supervisão, agora para uma gerência. E voltando aos projetos, em breve, né, a gente vai ter a publicação do primeiro catálogo de projetos da ENSE. Esta publicação deste catálogo já configura uma atividade que inicia as comemorações de 70 anos da ENSE, que será em 6 de março de 2023. Quer dizer, o catálogo ia surgir independentemente, né? Porque a Andréa teve essa atividade, porque ela já sabia que quando a gente conversou lá no passado, que era um sonho, quer dizer, um sonho assim, quer dizer, uma vontade muito forte que a gente reunisse esses projetos, né, para a gente ter um locus para a reunião desses projetos. Mas já que a gente já tem uma comissão de 70 anos formada para as comemorações de 70
anos, o catálogo configura já uma primeira comemoração, né? Eu diria isso. E, como a Andrea disse, ela vai dar uma visão dos projetos cadastrados no catálogo e alguns desses projetos, como eu também já falei, vão ser apresentados aqui de forma mais detalhada. Eu acho que são 2 de extensão e 1 de pesquisa. Então, a ideia, né, foi criar esse locus, que é o núcleo de pesquisa para contato, mas não só, né, com as atividades de pesquisa da escola, para aprimorar ações, para dar às mesmas maior articulação e visibilidade, atuando também para ampliar a colaboração, aliás, só estou pensando em comemoração, só penso em 70 anos, estou pensando em comemoração, a colaboração das equipes de pesquisa da ENSE com as demais áreas técnicas do IBGE, de outras instituições de ensino e pesquisa, outros parceiros, né? Então, eu vejo isso como uma ação que foi muito importante para a escola. E eu espero, claramente, que esse seminário seja o começo de muitos outros que virão. E agradeço a atenção de vocês e bom seminário. E parabéns para a gente, parabéns a nós todos por termos essa conquista do núcleo de pesquisa, estar com catálogo, porque a gente não constrói nada sozinho. Não adianta a gente querer reunir os projetos se as pessoas não contribuem e a gente não conseguiria formar esse catálogo se não fosse todos, como nós, como equipe da escola. Obrigada pela atenção. Obrigada, Maísa. Eu vou emendar e falando da importância mesmo da participação de todos, né? Porque não foi uma tarefa simples, né? Fazer o cadastro dos projetos de pesquisa, de extensão e de outra natureza da ENSE, mas não foi simples, não só porque, do ponto de vista de quem pede para os coordenadores cadastrar, é um trabalho árduo, mas também que para cada um que teve ou tem projeto, porque há projetos, a gente fez uma coleta de projetos dos últimos 5 anos. Quem teve projeto nos últimos 5 anos teve que buscar informações. Foram algumas informações que foram pedidas, como coordenação, como os alunos envolvidos. Buscar os alunos envolvidos nos projetos, como a gente ainda não tinha um repositório de projetos, foi uma tarefa individual, árdua de cada coordenador de projeto, coordenador, coordenadora. Então, assim, foi mesmo uma tarefa colaborativa, todo mundo teve que dar a sua parcela de contribuição para que isso acontecesse. E eu vou mostrar um pouquinho do resultado, né, dessa coleta. O que a gente fez, como eu falei, foi fazer a coleta de projetos dos últimos 5 anos. Projetos de qualquer natureza, a única restrição é que sejam projetos com a participação de docentes da ENSE, e ao todo foram coletados, a gente não pode afirmar que essa é a totalidade dos projetos, mas a maioria dos projetos, eu acho que está representada aqui, foram coletados 59 projetos. Coordenados por docentes da ENSE. Desses, 22 projetos são projetos de pesquisa regular, não PIBIC nem PPAG, porque PIBIC e PPAG também é projeto de pesquisa, mas projeto de pesquisa regular, 22, que monta esse 37% do total de projetos, 5 projetos de PPAG, que é o programa, me ajuda aí, Gustavo, programa, porque o PIBIC é Programa de Iniciação Científica, PPAG é Programa de Pesquisa de Alunos da Graduação. É Eu isso. também não lembro de cabeça, não. É Programa de Não sei. Pesquisa com Alunos da Graduação. Então, o PIBIC, que é o Projeto Regular de Iniciação Científica, que tem apoio do CNPq e do IBGE também, porque o IBGE também apoia por meio de bolsas. Foram 17 projetos nesse período, 5 projetos de PPAG, que são projetos de pesquisa feitos, organizados por professores e professoras, com discentes participantes que não têm bolsas. Nesse mesmo período, a gente teve 3 projetos de extensão. Então, quando a gente fala da importância do projeto de extensão, também falar um pouco da importância de resgatarmos, porque um dos projetos de extensão que vai ser apresentado hoje já foi encerrado, né? Mas é um projeto que é um projeto vivo, um projeto que é sempre pertinente. Então, quem sabe há uma perspectiva de resgate e de reinício desse mesmo projeto. Daqui a pouco a Lúcia vai apresentar e vai falar um pouquinho sobre ele. E nesse período a gente teve só 3 projetos de extensão, 2 deles vão ser apresentados hoje. 5 projetos que culminaram com a preparação e publicação de livros,
e 7 projetos que são projetos que eu chamei de colaborações, que é colaborações com outras áreas do IBGE ou com outras instituições fora do IBGE. Não são projetos acadêmicos exatamente com participação de alunos. Tem participação de docente da ENSE, todos aqui são com participação de docente, mas esses são especiais, porque é um docente da ENSE com técnico, um ou dois ou mais técnicos de outras áreas do IBGE, ou com profissionais de fora do IBGE, quer seja uma prefeitura, quer seja uma outra universidade, uma outra instituição, é, e que não tem participação de alunos. Porque a gente, na ENSE, a gente está seguindo, né, na formalização da extensão, e para formalizar um projeto como extensão precisa ter o envolvimento de alunos. Então, esses de colaborações não têm envolvimento de alunos, porque poderiam ser caracterizados como extensão se houvesse. Então, ao todo é isso, ao todo são 59 projetos, e aqui os 3 que vão ser apresentados hoje, e eu queria mostrar a quantidade de pessoas envolvidas nesses 3 projetos. O Rio em Dados é um projeto que o professor Gustavo vai apresentar, é um projeto que está vigente ainda. Para dar uma ideia, tem a professora Larissa, Renato Bueno, Gustavo Ferreira, que são os 3 da ENSE, a professora Kelly e João Batista, eu não tenho certeza, a professora Kelly é da UFRJ, João Batista também, Gustavo? João Batista também, um professor da UFRJ. E olha quantos discentes participando desse projeto de extensão. Fernando, Luísa, Lucas, Camila, Júlia, Sofia, Guilherme e Isabela. Então, esse é o primeiro projeto de extensão que vai ser apresentado hoje. O segundo é um projeto que não está vigindo mais, não está acontecendo mais. A Lúcia, a professora Lúcia, que vai apresentar, vai contar a história e vai dizer que durante a pandemia, ou por causa da pandemia, o projeto foi interrompido, mas é um projeto lindo, com potencial de continuidade enorme, que é o aprendizado colaborativo, a matemática como via de comunicação entre escola e faculdade, bem típico e clássico de extensão, e que contou com o trabalho da professora Lúcia e do professor Juscelino. E das discentes, Juliana, Júlia, Ana Oliveira, Camila, Lucas e Melinda. E, por fim, não menos importante, o projeto coordenado pela professora Angelita, Preferências Reprodutivas, Fecundidade Não Realizada e Contradições na América Latina, que envolve a professora Angelita, a professora Ingrid e Gabriela, que não são da ENSE, da UF, Angelita. A Angelita vai Eu apresento. vai apresentar. Mas de outra universidade, então também são projetos que a gente pode perceber que envolve a colaboração com outras instituições de ensino superior e envolve 2 discentes, né, a Lívia e o Tiago Andrade. É só uma visão geral e super importante para mostrar a quantidade de pessoas envolvidas, de docentes e discentes envolvidos nesses projetos que vão ser apresentados hoje, assim como acontece nos demais também, nos outros 56 projetos que vão sair publicados no catálogo de projetos da ENSE, que vai ficar pronto para março, para a comemoração dos 70 anos da ENSE. A Maísa falou que é mais um produto, né, que a gente divide, mais uma produção nossa, por ocasião do aniversário da ENSE, e muitos outros projetos com essa mesma característica, muitos docentes, muitos discentes, parceria com outras instituições de ensino superior, enfim, é uma produção muito relevante que se tem na ENSE, e eu acho que o catálogo de projetos vai mostrar isso muito bem. Eu queria agora passar a fala para a primeira apresentação, né? O primeiro apresentador, que é o Gustavo. Gustavo, fica à vontade, obrigada. Agradecer a todo mundo, né? Gustavo, a Angelita, a Lúcia, que estão aqui hoje para fazer a apresentação dos seus projetos. E passar a palavra para o Gustavo. Bom, boa tarde. Obrigado, Andréia, pelo convite para poder falar aqui. E eu vou apresentar, então, esse projeto, o Rio em Dados. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E acredito que boa parte de vocês já tenha ouvido falar. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Bom, então, assim, tem alguns números, algumas coisas que eu vou atualizar, tá, em relação ao que você comentou, tá, Andréia? E no finalzinho vou aproveitar para falar um pouquinho, porque tem a ver, né, extensão, vou falar bem rapidamente, não vou tomar muito tempo, sobre algumas ideias que a gente está tendo aí, né, e até para cumprir a legislação.
Então, basicamente, né, projeto Rio em Dados, tá? O que é? Deixa eu só passar aqui. Pronto. O que é o Rio em Dados, né? O Rio em Dados é uma iniciativa, tá, que surgiu lá em 2020, de forma totalmente independente, a partir de uma conversa de alguns alunos com alguns professores da ENSE, e porque estava naquela época começando a pandemia, né? Estava lá no auge, né? Na verdade, foi em meados de 2020. E a gente foi vendo várias iniciativas surgindo em várias universidades, várias pessoas tentando ajudar de alguma forma, ou tentando fazer projeções, tentando organizar os casos de Covid, tentando dar informação para a população. E se pensou no seguinte, a ENSE, né? A ENSE pode fazer alguma coisa nesse sentido? Então, o que aconteceu foi que essa iniciativa, né, que surgiu, alguns alunos conversaram com alguns professores, que convidaram também outros professores, e acabou formando um grupo pequeno, com alguns alunos e professores da ENSE e da UFRJ, para tentar disseminar informações, estatísticas públicas, enfim, conhecimento, dados sobre, em especial focado, né, na pandemia, lá em 2020. Depois, essa iniciativa ela foi aumentando, várias pessoas foram entrando, algumas pessoas saíram também. Hoje em dia a gente tem um número de pessoas bem volátil, assim, tem gente entrando e saindo, né? Todo mês tem alguma mudança, e a gente meio que expandiu um pouco o escopo também do Rio em Dados. Mas no começo, claramente, o objetivo era tentar trazer alguma luz, usando dados públicos, usando, né, informações disponíveis pela Secretaria de Saúde, coisas que a gente encontrava na mídia, artigos, qualquer coisa que ajudasse a dar conhecimento para a população sobre o que estava acontecendo. Naquela época, muita gente, né, negando a pandemia, e a questão de achatar a curva, não tem que achatar, ficar em casa, não ficar em casa, nem se falava em vacina ainda. E até, se você for ver o logo que a gente criou, né, para o Rio em Dados, ele meio que é a junção dessas três coisas, né? Você pode ver aqui na figura que lembra, né, o Rio de Janeiro, pela questão ali do Pão de Açúcar e tal, a questão dos dados, da estatística, e a ideia de achatar a curva, né? Então, aquela linha azul ali seria o que a gente esperaria na pandemia se não achatasse a curva, e a linha, né, amarela, que tem a junção ali que ficou laranja, seria a curva achatada, que era o objetivo de todos lá quando a gente falava disso em 2020. Então, o escopo acabou ficando tentar divulgar informações relevantes para a sociedade, explorando diversos aspectos da estatística. Tá? Então, no começo, a atuação do Rio em Dados era fazer matérias, fazer pequenos artigos, isso era colocado dentro de um blog, e depois, com informações desse blog, tinha uma equipe que resumia a informação e colocava isso dentro do Instagram. Tá? Era basicamente isso. Geralmente eram artigos focados realmente na pandemia. Também temos um canal lá no Facebook, e também hoje em dia tem GitHub, tem outras coisas também, mas a nossa atuação atualmente está bastante focada no Instagram. Então, a gente chegou a uma época que a gente estava publicando 6 postagens semanais, né? E atualmente a gente está fazendo um mínimo de 3 postagens semanais, a gente faz lá dentro do Instagram. Esse aí era o nosso mascote, vamos dizer assim, né? Que era o Thomas, né? Que era uma referência tanto ao Thomas Bayes, né? Quanto ao Tate Student. Então, era o Thomas, o estudante, e ele participava bastante nas primeiras postagens, a gente colocava ele, e sempre de máscara, e colocando avisos, né, para as pessoas se cuidem, né, usem máscara e coisas do tipo assim, e fomos crescendo. Esse é o nosso perfil do Instagram, né, se vocês quiserem conhecer, esse aqui é @RioEmDados, e aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente fez lá, e mostrar também a equipe, para vocês verem como é que a gente tem trabalhado. Aqui é a página, né, inicial, quando você entra no perfil. Então, isso aqui eu tirei esse print aqui essa semana, então tem mais, mas eu estava com 510 publicações, 2.630 seguidores, né? Aqui tem esse link que leva também para o GitHub. A gente tem um resuminho, né, das nossas equipes aqui dentro.
E as nossas publicações estão aqui. Quem quiser entrar lá vai poder ver e acessar todas elas. Dentro desse grupo, a gente tem 3 frentes de trabalho, 3 grupos. Isso não era assim em 2020, a gente reestruturou no início de 2021 e criamos 3 grupos com objetivos distintos. Tá? A gente chamou esses grupos de o ABC da estatística, curiosidades da estatística e estatística na sociedade. Então, são grupos, cada um com um objetivo, né, diverso, por mais que a gente tenha essas semelhanças, mas tem professores e tem alunos dentro de cada um dessas equipes, né? Então, vou mostrar aqui o objetivo de cada um. O Estatística na Sociedade, tá? Então, tem aqui o objetivo, divulgar notícias, informações e análises estatísticas relacionadas à pandemia e à sociedade em geral. Agora, a gente tem até que dar uma atualizada nisso, né? Porque a questão da pandemia agora não tem tido mais tanta informação relevante para a gente divulgar, mas esse era o objetivo, era mais como um boletim estatístico, muita estatística pública, muito assim, tentando atuar naquele papel de conscientizar e de trazer dados importantes baseados em estatísticas públicas para as pessoas que seguem a página, né? O ABC da estatística era uma outra equipe focada em ensinar estatística para as pessoas. Então, não, claro, né, ensinar como a gente ensina na graduação, mas tentar mostrar para as pessoas como é que faz um gráfico, como é que faz um comando rápido no R, como é que você programa tal coisa, você entende o que é um teste hipótese, o que está por trás. Então, tentando divulgar esses conceitos, né, de estatística e também as ferramentas de estatística, em especial o R, apesar que a gente também já botou muita coisa de Python e outras linguagens, e sempre de forma descontraída e por meio de exemplos, né? Então, o Estatística na Sociedade era a nossa parte um pouco mais séria, assim. O ABC tinha essa parte de ensinar, mas com, né, um pouco de reverência, e o Curiosidades da Estatística, onde a gente divulgava histórias, fatos curiosos, algum estudo, alguma coisa lá do passado, da onde veio tal conceito, algumas polêmicas, né, que estão dentro da estatística, e também aplicações diversas, qualquer aplicação que a gente encontrasse, que a gente achasse interessante de estatística, a gente colocava. Também éramos responsáveis, né, essa equipe aí era responsável por soltar alguns memes e tal. Hoje em dia, a gente acabou liberando isso, e de vez em quando o Rendado solta uns memes lá para o pessoal não ficar só também naquela parte séria, às vezes é bom dar uma descontraída, né? Vou mostrar para vocês algumas. Aliás, acho que vou mostrar a primeira equipe, né? Aqui, você tinha colocado lá, André, o número de pessoas um pouquinho subestimado, tá? Na verdade, nos 3 grupos que a gente tem aqui, a gente está com 23 membros ativos, a gente tem alguns assim que estão de licença, né? São aqueles que saem, mas depois voltam, tá? Pedem uma pausa para estudar ou para fazer alguma coisa e depois voltam. Mas a gente tem dentro do grupo Sociedade, temos 2 professores que coordenam, que é a Kelly, da UFRJ, e a Larissa, da ENSE. No ABC tem 2 docentes, que é o João, da UFRJ, a Renata Bueno, da ENSE, e no Curiosidades, eu que coordeno a equipe. A gente tem 7 alunos no grupo da Sociedade, 4 do ABC e 7 no de Curiosidades. E desses alunos que estão aqui atualmente, tá, todos eles passaram pela ENSE ou estão na ENSE. Tá? Então, aqui a gente tem aluno de graduação, ex-aluno de graduação e ex-aluno de graduação que foi para a FRJ, hoje é aluno da FRJ, está fazendo lá pós-graduação. Todos eles aqui fazendo parte. Mas, como eu disse, esses números aqui, isso aqui muda de vez em quando, tá? Então, já teve vezes que teve mais, vezes que teve menos. A gente chegou a ter alunos da FRJ que não tinham vínculo com a ENSE, mas, atualmente, todo mundo que está no Rio em Dados teve ou está tendo algum vínculo direto com a ENSE. Ok, até aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um exemplo das coisas que a gente tem feito, né? Então, a gente costuma diferenciar por cores, assim, né? Estatística na Sociedade é esse laranjinha, o ABC da estatística é o azul e o verde é o Curiosidades da Estatística. Então, você pode ver que a gente tem aqui, desde estatísticas públicas, dados interessantes, né? Questão aqui, por exemplo, a saúde mental no mundo. Esse arroz soltinho falava sobre preços, né? Preço de cesta básica, preço do arroz, como é que estava, violência juvenil. A parte aqui do ABC, muita coisa, ensinando R Markdown, Python, algoritmos, Newton-Raphson. Essa aqui falava de inferência bayesiana, distribuição preditiva, enfim. E curiosidades, coisas diversas, né? Aqui os 7 pecados da estatística, essa aqui é a origem do p-valor, por que as pessoas usam 5%,
algumas estatísticas ligadas ao Oscar ou ligadas ao Rock in Rio, muitas coisas. E também botei aqui, né, recentemente, até foi na semana passada, memes, né? Esse aqui é dessa semana, esse aqui é da semana passada. De vez em quando a gente solta um meme, mas geralmente memes contextualizados, não são memes também aleatórios, né? São memes que envolvem alguma coisa ligada à estatística ou à profissão de estatística, alguma coisa assim. Até fizemos um meme do censo recentemente, tá? Pelo momento que a gente está vivendo, né? Então, isso aqui é um resumo. A gente tem mais de 500 publicações e esse é um resumo do que a gente faz. Esses posts costumam ter aqui entre 3 e 7 páginas, mais ou menos, né? Slides ali no Instagram, para as pessoas poderem ler. O que mais que eu tenho para falar? Pouca coisa. Perspectivas. Então, aqui que eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais antes de terminar. A primeira perspectiva é reestruturar um pouco mais esse grupo, né? A gente chegou num ponto, assim, a gente estava crescendo bastante e a gente deu uma estabilizada. Então, a gente está pensando em ideias, né? E para expandir e alcançar mais pessoas. Então, a gente está discutindo ideias, enfim, estamos precisando fazer essa mudança, até para a questão da pandemia, né? Com essa mudança, a gente vai ter que ter uma mudança de escopo, uma atualização também de escopo. A questão do projeto como extensão, apesar da gente já tratar ele como extensão na ENSE, né, a ideia inicial era ter uma extensão conjunta da FRJ com a ENSE, e até onde eu sei, não sei se a Andrea pode me atualizar quanto a isso, mas eu acho que não foi formalizado como um projeto de extensão na FRJ, pelo menos, junto com eles. Mas dentro da ENSE, a gente já está considerando como projeto de extensão, até porque envolve alunos, professores, e não envolve exatamente o entorno da ENSE, né, mas a gente considera, até pelo avanço tecnológico que a gente tem hoje, que virtualmente falando, nós temos alcançado o entorno, né? Várias pessoas ligadas a gente de alguma forma. E a gente ainda quer formalizar isso ainda mais. Paralelo a isso, aí vem essa questão da extensão curricular, que a gente está discutindo já no âmbito da graduação, e nós temos essa discussão que foi iniciada no núcleo docente estruturante, vai ser feita junto com a comissão de ensino e pesquisa. Depois isso, muito em breve, a gente vai começar a envolver cada vez mais gente. Daqui a pouco eu estou chamando você, Angelita, para a gente conversar também, e vou ter que conversar com a Andréia, com a Maísa, com todo mundo, mas a ideia é, né, como a gente vai precisar colocar a extensão como parte, né, curricular da grade de um aluno para poder se formar, isso vai acontecer em todas as graduações do país, mais do que nunca a gente precisa da formalização dos projetos para poder envolver os alunos da graduação nisso. É sempre bom envolver professores, envolver também pessoas da pós-graduação, mas na graduação vai se tornar meio que obrigatório para você poder se formar. Então, a gente acredita que esse projeto pode sim ser um dos carros-chefes nossos também de extensão, e que a gente permita que os alunos participem e isso seja contabilizado como horas para eles, como horas obrigatórias, né, que ele tem no curso. Atualmente já está acontecendo a integralização de algumas horas da participação dos alunos no Rio em Dados, como participação em projetos de pesquisa e extensão junto com professores. Então, os alunos têm conseguido até 80 horas, são 40 horas por semestre, 80 horas se participar em um ano, ele já ganha isso por participar do Rio em Dados. A ideia é ampliar à medida que isso entrar na grade curricular. Junto também com esse projeto que a Lúcia vai apresentar aí, né, daqui a pouco, a gente está pensando em retomar, também ser outro carro-chefe, porque esse realmente envolve o entorno que a gente tem físico, né, da escola, então é muito importante ampliar esses projetos e outras iniciativas que a gente vem a ter. É importante também lembrar que os alunos que participam do Rio em Dados, eles acabam fazendo pesquisa, porque eles têm que ficar toda semana, tem 1 ou 2 alunos que são responsáveis pelo assunto do post, pela pesquisa, pela escrita, tem toda uma parte ali de aprender a fazer diagramação, de fazer, sei lá, essa parte artística, né, vamos dizer assim, de criar a ideia do post, tem a parte da pesquisa e esse objetivo de divulgar a estatística. Tudo isso com a supervisão de professores, não são só alunos que fazem, então também tem professor que faz postagem, mas 90% das postagens são feitas por alunos, com a supervisão de professores. Deixa eu ver, eu acho que era mais ou menos isso o projeto. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Essa aqui é a nossa página de fim aqui.
Obrigada, Os Gustavo. alunos... Acho que tem... Desculpa, vai, fala, pode falar. Não, é que eu vi aqui, eu já vi aparecer Tem a uma... pergunta da Maria Luísa, apareceu para mim aqui. exatamente. É. Tá. Então, deixa eu só encerrar primeiro. Então, era isso que eu queria apresentar. Então, vou responder agora. Eu vi que apareceu rapidamente aqui. Eu acho que ela perguntou quantos alunos estavam envolvidos, né? Então, dos que estão aqui, deixa eu pensar. Deixa eu ver, desses 23 que estão aqui, tirando os docentes, a gente tem aqui, né, o Guilherme, que já saiu da ENSE, está fazendo mestrado, então tem que tirar ele aqui. A gente tem quem mais que já se formou aqui? A Beatriz Pina já se formou, o Gabriel se formou, o Logato se formou, o Luiz Vicente se formou, já são 5. Deixa eu ver aqui embaixo. São 5 formados. Então, eu acho que é isso. São 5 13 alunos formados. nesse momento. Mas A Luísa, agora estou na dúvida se a Luísa está se formando agora, na sexta-feira aí, ou se ela se formou semestre passado. Alguém pode me lembrar. Mas, a princípio, de todos que estão aqui, tem esses 5 formados e os outros todos são alunos da ENSE. Se ela vai se formar, então vamos assumir que ainda né? Então, é só isso. Tirando os professores aqui, que são 5, e tirando mais 5 alunos, então tem 13 alunos de graduação atualmente envolvidos, e temos ainda alguns alunos inativos, vamos dizer assim, que podem voltar a qualquer momento. E já teve muita gente que saiu. Então, que veio, participou, tipo, 1 ano do projeto, teve gente que participou mais de 1 ano do projeto, se formou, ou simplesmente saiu para poder estudar um pouco mais. Pessoas desde lá do começo do curso até o final do curso. Tem muita participação de alunos. Show, sensacional, Gustavo. E o que você falou, que é um aprendizado, porque os alunos e alunas fazem pesquisa e aprendem, inclusive, uma parte artística de fazer, as postagens com esses recursos visuais todos, é muito verdade, porque é muito importante para a gente também não ficar só com aquele aprendizado que é o específico da estatística. Isso aí dá uma preparação também para outras coisas, né? Desenvolve outras habilidades, é bem bacana. Uma pergunta, Gustavo, é só se como é que tá sempre aberto a participação de alunas e alunos, quem tiver interesse pode procurar sempre, tem limite de vaga ou não tem limite de vaga? Não tem E limite de não tem vagas. bolsa também, né? Não tem dinheiro. Todo mundo aqui trabalha na base do amor. O amor à ENSE, a estatística e a extensão, né? Tipo, as pessoas se sentem úteis fazendo isso, mas não envolve dinheiro. Claro que agora que a gente começou a oferecer horas em atividades complementares, está começando a atrair mais gente, mas eu nem posso dizer que isso é feito, porque de todo mundo que está aqui nessa lista, né, que está aqui, só tem 3 pessoas que entraram depois dessa notícia. Todo mundo que está aqui, que já passou, que é uma grande, tem pelo menos mais 10 pessoas que já saíram daqui. Ninguém se preocupou com isso. Eles só queriam realmente participar. Pedro fez um comentário aí no chat que a formação em estatística e ciência de dados passou a enfatizar habilidades de comunicação. Muito bom ver um projeto que contribui para desenvolver tais habilidades, verdade, né? A coisa da disseminação e da visualização de dados, que é uma expressão chave hoje em dia, né? A gente produz os dados, mas ter boas habilidades com técnicas de visualização de dados também contribui muito, e é isso que vocês fazem, né? Porque foi sensacional as postagens de vocês. Não é uma coisa simples, chata, né? Assim, com texto, letras pequenas, com texto, sem ilustração. Bem bacana, assim. Sim. Eu vou seguir, gente, porque a gente já avançou bastante. Ainda tem mais 2 projetos para serem apresentados. Obrigada, Gustavo. Vou passar agora. Parabéns pelo projeto. Vou passar agora para a Lúcia para apresentar o outro projeto de extensão da ENSE, não ativo nesse momento, mas que é um projeto super importante. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Estamos um pouquinho longe, Lúcia, mas fala, você vai. Tá melhor? Tá legal. Tá. Então, vou falar o histórico, né? Como surgiu, talvez as pessoas tenham curiosidade. No início de 2019, na avaliação do MEC, aí os avaliadores falaram: poxa, tem uma escola municipal em frente, vocês não fazem um projeto de extensão. E daí a gente saiu da reunião, um grupo de professores, com vontade de fazer alguma coisa
especificamente com relação à escola municipal. E aí, 3 professores deram um nome, eu, o Juscelino e a Daniela. Depois que a Daniela precisou sair, ficou só eu e o Juscelino. Inclusive, o Juscelino, você pode falar alguma coisa. Já que nós estamos aqui juntos, né, se ele quiser falar. Então, o primeiro passo que a gente resolveu fazer foi marcar uma reunião com a coordenadora pedagógica. Aí ela veio até aqui, aí a reunião foi eu, Daniela e a Cristiane de lá. E aí nós perguntamos para ela se tinha alguma necessidade que a escola municipal tivesse, que a gente queria montar um projeto de extensão e queria saber qual era assim, o que eles mais necessitavam. Aí ela falou, a gente necessita de um recurso de matemática. E aí eu falei, bom, para mim foi ótimo, porque como eu sou formada em matemática, e o Juscelino também, a Daniela era estatística, mas para nós dois foi ideal. E aí a gente começou a planejar em cima disso. E aí o projeto era que a gente teria... Aí a Cristiane me apresentou para a gente que teria 3 turmas do 9º ano, que estariam se preparando para o ensino médio, e que seria importante se tivesse algum tipo de reforço para essas 3 turmas do 9º ano. Então, a gente sentou, eu, Celino, no início a Daniela também, a gente planejou um projeto e foi discutindo também com a Cristiane, ela concordou, achou que daria certo. E aí o projeto consistia em você ter uma dupla para cada turma. Como eram 3 turmas, nós precisaríamos de 6 alunos aqui da ENSE, e esses alunos fariam, entre aspas, uma aula de reforço uma vez por semana, no contraturno. As turmas que eram da manhã, elas tinham aula até meio-dia, aí de meio-dia a 1 elas almoçavam na escola, e de 1 às 2 elas teriam essa aula de reforço, que nós preferíamos que fosse uma oficina de matemática, não uma aula de reforço. E a gente trabalhou nesse sentido. Mas o nome que a Cristiane deu foi isso, né? A aula de reforço, a gente tentava fazer uma coisa que não fosse uma coisa chata, para ver se os alunos tinham interesse, já que era uma coisa livre, né? O aluno não é obrigado. Então, primeiro a escola escolheu, de cada turma, 15 alunos para esse encontro semanal com as duplas aqui da ENSE. E a turma da tarde, eles chegavam 11 horas, ficavam até meio-dia a 1 eles almoçavam, e 1 hora da tarde eles começavam o turno normal das aulas. E a gente se reunia aqui na ENSE, eu e o Juscelino, uma vez por semana com essa equipe de 6 alunos, e a gente discutia o planejamento, o que seria feito a cada aula, e eles também apresentavam os problemas que tiveram na semana anterior, e a gente ia discutindo esse tipo de coisa. Aí terminamos o ano de 2019, funcionou de agosto até dezembro, e o projeto ele estava... Travou, Lúcia. Né? Tá. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Então, em fevereiro e março de 2020, eu e Juscelino, a gente fez um processo de seleção para novos alunos, porque alguns saíram em dezembro, alguns alunos aqui da ENSE saíram em dezembro de 2019, aí entraram 3 novos alunos, a gente chegou a fazer reunião, chegou a ir até a escola municipal, fez reunião com os professores de lá em março de 2020, e chegamos a fazer 2 reuniões aqui na ENSE, e aí veio a pandemia. Aí, com a pandemia, tanto lá quanto aqui foi fechado, e a gente teve que esperar. E nessa de esperar, o tempo foi passando, e depois a própria prefeitura mandou um e-mail dizendo que a gente ia ter que suspender o projeto, e que, quando acabasse a pandemia, a gente seria muito bem-vindo se a gente quisesse retomar. Então, eu não sei se tem mais alguma coisa. Fala sobre a participação do IBGE. Eu quero falar, participação do IBGE.
Assim, o Juscelino está lembrando uma coisa importante, que a gente entrou em contato com o pessoal do IBGE Educa e teve assim, uma interação legal, eles chegaram ali até a escola, eles fizeram encontro lá, é, forneceram materiais, que eles têm materiais interessantes, e também vieram, nós marcamos um dia, acho que foi em outubro de 2019, se eu não me engano, os alunos de lá, da Escola Municipal, vieram aqui, o pessoal do IBGE Educa também veio, e a gente fez um encontro vieram alguns professores de lá, vieram os alunos, né, que estavam no projeto de lá, e eles ficaram conhecendo a ENSE e puderam também participar, assim, conhecer mais de perto como que funciona a ENSE, né? E depois, assim, nós fizemos avaliações, tanto eu, Juscelino e os alunos aqui, e também eu também levei para a coordenadora de lá. E aí uma das coisas assim que era o grande problema era espaço, porque lá na escola eles tinham dificuldade de espaço. E aí a gente fez o projeto na sala de leitura. Então, uma coisa que a equipe reclamava muito é que volta e meia entrava alguém na sala de leitura, não era uma coisa que tinha uma privacidade mais tranquila. E eles não tinham espaço, né? Então, isso era um problema, mas, de modo geral, foi avaliado assim, como muito bom pela coordenadora de lá. Ela disse, inclusive já encontrei com ela depois da pandemia, e ela falou que seria muito bom que retornasse. E durante a pandemia, ela também pediu, uma vez que a gente fizesse um encontro online, porque eles estavam tendo aulas online. E aí nós fizemos, eu e uma professora da UERJ, Juscelino na parte técnica, né? Ele fez toda a parte do material audiovisual, e aí eu e essa amiga ficamos dando uma aula de um tema lá que a gente escolheu, e também foi bastante interessante, né? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, se vocês puderem perguntar, eu acho que era isso que tinha para falar. Obrigada, Lúcia. Eu lembro de um tempo atrás que houve a apresentação desse projeto e as alunas e alunos que participaram fizeram a apresentação. E a apresentação muito emocionada, falando do aprendizado que foi, da experiência sensacional que foi lidar com esses jovens, essas crianças e adolescentes de uma outra classe social, de uma outra realidade, e apontando alguns pontos positivos também do ponto de vista deles, né? Como é que é isso, ter contato com uma universidade, né? Com pessoas que estão no ensino superior. Então, assim, esse é um projeto maravilhoso, é um projeto que é um projeto muito clássico na extensão, né? Que é atender, o Gustavo falou da nossa comunidade, a nossa comunidade estatística que com as tecnologias ela está mais líquida, digamos assim, e difusa, mas é esse clássico que é a comunidade do entorno, né? Então, é um projeto que, assim, se a gente retomar, realmente é um projeto que beneficiou demais os participantes de ambos os lados, tanto os alunos, quanto os alunos da escola, quanto os alunos e alunas da ENSE também. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, Juscelino, Lúcia, quer comentar? Desculpa. Não, porque para que eu esqueci mesmo de falar desse lado, né? Eu falei que eles gostaram muito, mas realmente o grupinho daqui, quando começava a falar do projeto, ficava muito empolgado. E isso que você falou, André, tem adolescentes que acham que essa coisa de faculdade não é para a classe social deles, né? Eles acham que eles vão terminar aqui no 9º ano e vão arrumar um empreguinho e se virar. E aí eles começam a ter uma esperança quando os jovens daqui chegam e falam, não, vocês podem também. Inclusive, tinha pessoa no projeto aqui que tinha passado também pela escola municipal, então isso dava uma força para eles acreditarem, né? Inclusive eu também fui sempre de escola municipal, estadual, então eu sei o que é isso. E, inclusive, uma coisa que eu achei interessante foi um grupo que eles estavam no último ano, né? Foram para o ensino médio. E eles ficaram pedindo se não podia levar esse projeto de extensão para a escola do ensino médio, que era ali na Lavradinho, se eu não me engano. Aí eles falaram, poxa, é pertinho, vocês podiam fazer o projeto lá no ensino médio.
Aí eu achei bem interessante. E também esqueci de agradecer, agradecer a Andréia e também gostei aí de conhecer mais projetos, ainda vou conhecer da Angelita, né? Aí acho que é só. Obrigada. Obrigada. Maísa quer falar, né, Maísa? Tem o microfone. Eu queria, esse projeto, né, que a Lúcia, quer dizer, do Gustavo também, mas eu lembro da Lúcia, né, que é um projeto muito bacana, né, envolvendo o entorno, né, e essa noção, quer dizer, essa possibilidade que amplia, que as pessoas podem pensar que a universidade, o ensino superior é para elas, né. Então, eu acho que é um projeto muito importante e era importante a gente retomar esse projeto, né, Lúcia e Juscelino? O que vocês estão pensando acerca? Vamos retomar? Porque seria importante retomar esse projeto. Gente, fiz uma pergunta. Não, eu perguntei se ele queria falar. Eu perguntei se ele queria falar, ele não quer falar. Bom, Falar, Juscelino. Você não quer falar hoje, Juscelino? deixar os números para o O Juscelino, ele fica muito quieto nesse projeto, mas ele carrega o piano bastante, mas ele fica em silêncio. Inclusive, ele trouxe também pessoas da Unirio, né? Trouxe pessoas da Unirio para dar palestras sobre esse assunto de matemática no ensino básico, para esse foco especial da nossa equipe, né? De trabalhar com jogos, matemáticos, essas coisas que realmente atraem o aluno que não gosta de matemática, que não aprende, que tem medo. Então, é bom começar com uma matemática diferente. Enfim, a pergunta da Maísa, a gente está pensando em retomar? A gente não sentou para conversar sobre isso, aí eu olhei para ele e a gente não sabe o que responder. O coração, eu posso dizer pelo meu coração que eu realmente tenho vontade de retomar e eu acho que o Juscelino também. E, inclusive, alunos já vieram me perguntar, não vai voltar o projeto agora que acabou a pandemia? Inclusive, assim, quando nós fizemos a seleção no início de 2020, nós selecionamos mais 3, mas ainda ficou uma lista de alunos que vieram falar com a gente e a gente não pôde selecionar. Ela travou? Muito. Travou, né? Será que travou? Travou, né? Travou. Vai voltar. Isso também caiu. A Angelita sumiu, né? Não sei se Isso ela foi lá fechou. na S, isso foi na S, porque... É Você verdade. está na S, André? Não, Você está na S? tô em casa. Então, os dois caíram. Os projetos são lindos, né? Os dois, assim, um espetáculo. Lindos, lindos. Eu São vou entrar lindos. E eu tenho visto, no Instagram para ver. e eu tenho visto. Sabe, eu fiquei com uma curiosidade. Quem faz os memes? Quem bola os memes? Porque bolar meme não é uma coisa fácil, não. Tudo é difícil, mas os memes, quem bola? Aluno e professor. Eu já fiz alguns, alunos fazem. É mesmo? E para montar aquela coisa gráfica, vocês usam o quê? A gente faz tudo no Canva. Não sei se você conhece. Canva? Ah, no Canva, tá. Então, eu tô dando aula para o terceiro período, né? Eu sempre falo que não tem uma turma minha que eu não fale sobre projeto, porque sobre projeto de PIBIC, PPAG, extensão, porque desde que eu orientei a Adriane, que fez o TCC sobre permanência e evasão do ensino da estatística, e que ela modelou os dados e ela viu que aluna que faz um projeto, pode ser de extensão, pode ser de iniciação científica, tem uma retenção maior. Eles ficam mais, permanecem mais no ensino, da estatística pelo menos. Eu imagino que possa ser também em outras disciplinas, em outras áreas, né? E aí eu sempre conto essa história na sala. Essa segunda-feira, quando eu acabei de dar aula, veio um aluno perguntar sobre o PIBIC, porque eu falei do PIBIC que a gente está fazendo esse ano, de uso de imagem de satélite para avaliar a produção de resíduos sólidos. Ele veio e ele já vai entrar no projeto voluntariamente, sem bolsa, porque não tem mais bolsa a essa altura, né?
já vai entrar. Eu acho que tem um interesse por parte de vários alunos e alunas da ENSE, e eu acho que é uma questão de mobilizar, acho que eles têm interesse em participar de projetos. Juscelino, você voltou? Não, não voltou não. Caiu de vez agora. Caiu todo mundo. Deixa eu ver se eu ligo para ele. Caiu tudo. A Angelita escreveu aqui para mim, deve ser do celular, caiu tudo. O Gustavo me escreveu também dizendo que caiu a internet lá na INSS. Mas, bom, a gente está aqui com 1 hora já de. O que a gente pode fazer é transferir esse webinário, a continuidade dele, para daqui a 2 semanas. O que vocês acham? Vamos Então, pensar. vamos esperar mais uns 5 minutinhos, Andréa. 5 talvez, aí consiga. Tem como mandar uma mensagem para eles catucarem lá o Mauro para ver o que está acontecendo? Já devem estar fazendo isso, né? Vou tentar pelo celular. A Angelita vai tentar entrar pelo celular. A Lúcia já conseguiu apresentar, né? A discussão a gente estava fazendo, a conversa, falta a apresentação da Angelita. Ela vai tentar entrar pelo celular. O problema é que ela deve ter uma apresentação. E aí ela vai ficar sem poder Posso participar. mandar a apresentação para você e você apresenta. Pode, deixa eu falar com ela. Apesar que até pelo celular dá para apresentar também. Dá sim, é porque tem que enxergar, né? Se não for possível completar agora, acho boa ideia de apresentar o último projeto num outro webinário. Não, vamos tentar aqui agora. Porque também a gente está com uma adesão bem pequena, né? Eu acho que a gente precisava ter usado uma outra estratégia de mobilização. Eu mandei o convite para os docentes e pedi também para o Alexandre postar para os docentes. Ah, voltou a Lúcia. Vocês estão no celular Temos que também? pensar em outra estratégia, porque essa estratégia nossa não está sendo suficiente. Já pensei aqui, vou conversar com o Gustavo, a estratégia que eu pensei. Tá. Vou ver se ele aprova a minha estratégia depois. Eu falo com Lúcia, você quer, Depois eu falo Juscelino? Lúcia e Juscelino, vocês querem falar mais alguma coisa enquanto a Angelita entra? Porque na sequência a Angelita vai apresentar o projeto dela. Vocês querem falar mais alguma coisa? Aproveitar Vocês esse tempo. escutam? Vocês estão escutando bem? Muito bem, bem melhor do que antes. Tá. Não, eu queria só enfatizar que o último evento que teve participação na escola foi dentro de uma série de vídeos que a escola publica no YouTube dela, onde ela convida pessoas de diversas áreas para falar. Então, seria outra possibilidade de realizar uma extensão mais rápida, participar dessa série de vídeos que a escola realiza com transmissão via YouTube, onde ela convida profissionais de várias áreas para falarem das suas carreiras, dos seus temas, né? Então, a escola tem um canal bem atuante, canal no YouTube com bastante vídeos, e a última participação da gente foi essa, né? A gente fez um vídeo falando sobre como as fake news... A gente fez meio que um modelo básico de matemática falando sobre como as fake news se propagam, né, para os alunos do ensino fundamental, e foi bem interessante também. Isso também é uma ideia para projeto de extensão, outro projeto, Juscelino, que ele é uma inspiração parecida com Rio em Dados, só que para o canal YouTube produzir. Vocês poderiam pensar em escrever um projeto de extensão, envolver os alunos e envolver a comunidade, né? A comunidade estatística, de um modo geral. E, enfim, é uma inspiração parecida. Você pode pensar assim em um projeto de extensão. Quando eu estava falando que eu tenho visto muito interesse, pelo menos dos alunos e alunas para os quais eu dou aula, né? Em participar de algum projeto. Eles têm interesse, porque eu acho que a gente também precisa, né, pensar oportunidades também mais contínuas. O que eu quero dizer, a gente tem PIBIC e PPG só uma vez por ano. Quando alguém procura, a gente só diz, não, agora só ano que vem, até ano que vem já até esqueceu. Então, Rio em Dados ser permanente, e se esse projeto do Vilas Boas Correia volta, e não sei se pode ser permanente também, mas esse
esse terceiro, né, do canal do YouTube, pode ser permanente também. A gente tem um terceiro projeto de extensão. Valeu, Pedro, obrigada pela participação. Pedro está saindo. A gente tem um terceiro projeto, que é o projeto do Lab Jaca, que é o laboratório do Jacarezinho, que surgiu com a ideia de investigar os impactos da Covid no jacarezinho. Eles procuraram a gente, tem um aluno da ENSE que faz parte do Lab Jaca, e eu, o professor Maurício, e esse aluno fazemos esse projeto com a ajuda de outros profissionais que são do Lab Jaca, são alunos de pós-graduação da UF, de outros lugares. Então é para dizer que é um terceiro projeto, esse terceiro projeto também tem algum espaço para receber outros alunos, mas é um projeto que depende da demanda deles andarem um pouco mais, porque o professor Maurício Lila, estava desenhando a amostra, mas acabou não concluindo ainda. Então, daqui a pouco vai entrar em fase de coleta, enfim. Angelisa, eu estou achando mesmo melhor a gente deixar para outro dia em melhores condições, porque, inclusive, esse vídeo está ficando longo demais